Loyola, ainda voltando a falar sobre a ditadura, do período da ditadura, tu atuou nessa época como jornalista e como escritor. Quem sofreu mais, o jornalista ou o escritor? É meio difícil de te responder, mas talvez o jornalista. Porque o jornalista era praticamente a coisa diária, era cotidiano. Mesmo eu já na Revolução, pelo amor de Deus, no golpe militar, quando fez, eu já estava deixando o jornal diário, porque em 66 eu já fui para uma revista mensal, que apesar de ser uma revista feminina, como a Cláudia, sofria censura. Eu me lembro que nós não podíamos falar de sexo antes do casamento, não podíamos falar de droga, não podíamos contestar a virgindade, falar sobre virgindade. Pílula anticoncepcional, foi quando veio a pílula, não podia falar de pílula. A palavra camisinha não existia. Vocês não imaginam, você é muito jovem para imaginar o que era aquilo. Então a gente tinha que ter subterfúgios, inventar a cada momento uma forma de enganar a censura, de falar sobre um assunto sem que eles percebessem que a gente estava falando. E isso toda a imprensa. Então a imprensa eu acho que sofreu muito o tempo inteiro. Teve uma época, por exemplo, que alguns jornais do Estado, o que fez? Publicava, quando tirava uma matéria, primeiro se deixou espaço em branco. Foi proibido logo isso. Aí o Estado começou a colocar poemas tirados dos Lusíadas, trechos dos Lusíadas, que também foi proibido. Eu lembro, a última hora, uma vez, colocou, que era onde eu trabalhei, receitas. Então tinha uma matéria, e aí de repente estava um trecho censurado, acabava. E o entrevistado declarou, receita de galinha ao molho pardo. E aí também a censura foi, e aí eles iam cercando e proibindo tudo. Então era um contínuo ato de criatividade, inventividade e de cansaço. Sabe, de fazer isso todo dia, era todo dia. Chegava a trabalhar com um censor da imprensa, assim, Eu cheguei a trabalhar com censor na redação ao meu lado. Ao meu lado. Tanto porque eu era secretário naquela altura, seria o editor do jornal, tudo vinha para mim naquela altura e eu distribuía pelas páginas, que era outro sistema. Mas aí a página internacional, a página de economia, a página... ia tudo para o censor, que eu mandava por um boy, e o boy entregava, e aí ele ia devolvendo. Isso está proibido, isso está vetado, isso você pode publicar ou não. Aí dizia assim, mas o que pode e o que não pode? Eu é que sei. Não te davam as razões. Era assim, apenas uma autoritário. Eu falei assim, mas vai ser mais fácil de eu fazer e de facilitar o seu trabalho. Eu não quero que você facilite nada. Eu, aliás, não quero nem conversar com você. Não tinha assim nenhuma espécie de diálogo. Não tinha, era, sabe? Era um civil com alma de militar, impondo as coisas. E eles adoravam isso, porque era o momento de poder deles. A gente via o prazer daqueles energúmenos, que é uma palavra horrível, mas que é o que é o fato. Então eu convivi isso. Depois aí foi se afastando. Eles foram ficando mais sofisticados, mais sutis, aí começaram a fazer na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, e aí começava também a ter decálogos, o que pode e o que não pode. Sabe? E eu, de uma época, já nos anos 70, que trabalhei em revista Status e Louis, que eram duas revistas que foram antecessoras do Playboy no Brasil, que tinham textos muito bons e que tinham mulheres nuas. Aí você morria, eu guardei tudo, os decretos, o que podia. Mulher nua, mostra apenas um dos seios. Então, era um horror, o fotógrafo que ia fotografar e a modelo ficavam mortos de cansaço. Pode assim, não pode assim, tira aqui. Bunda de jeito nenhum, entende? Pô, no frontal, nem pensar. Então aí tinha assim, eu lembro que era 10 ou 12 coisas. E que pareciam umas coisas estranhíssimas da revista. E uma outra vez, eu lembro, a editora da revista Mais, que era uma revista feminina, na 3, editora 3, depois abriu.
tudo eles proibiam. E um dia tinha sempre um censor ligado a cada editora. Um dia esse censor da editora 3 disse, olha, não mandem mais a Marinês, a editora da revista, que ela é bonitinha, e a mulher que a atende odeia a beleza e a elegância dela. Mandaram o cara mais feio, mais gordo e barrigudo, passou tudo. Era isso, hoje a gente brinca, mas era um horror. Era um horror, sabe? Então, é que você vê como é que é o poder e como é que é um sistema totalitário. Faz o que quer do jeito que ele quer. E numa maior bagunça. E numa bagunça organizada, que é para te impedir a liberdade. É essa a questão. Loyola, saindo aí desse assunto, para um assunto não menos importante, mas mais light, diferente, que é o cinema. Que é a tua grande paixão, né? Tu começou como crítico de cinema, isso, Loyola? Comecei como crítico porque eu era pobre e não podia pagar cinema toda noite, como eu gostaria. Mas descobri que o crítico, se houvesse um crítico na cidade de Araraquara, onde eu nasci, no interior, o crítico não pagava cinema. Eu tinha 16 anos. Fui até um jornal e perguntei, o crítico não paga cinema, é verdade? Ele disse, tem aqui até um documento, chamava permanente, mas nós não temos crítico na cidade. A cidade tinha 50 mil habitantes. Falei, tá bom. Só que eu lia tudo sobre cinema. Eu recortava todas as críticas dos jornais de São Paulo e do Rio que chegavam na cidade. Eu lia as revistas todas. Eu tinha um arquivo de cinema maravilhoso, porque sempre fui desde criança. E aí um dia eu simplesmente vi um filme, fui em casa, escrevi à mão, porque eu não tinha, fui na biblioteca que tinha uma máquina de escrever, datilografei. O meu professor de português corrigiu e achou muito engraçado. Disse, nossa, você... Mas gostou. E eu fui no jornal e entreguei. E ele publicou. E aqueles comentários entre a turminha, né? Foi um maior sucesso. 5 pessoas leram. Aí eu levei uma segunda. Ele publicou, levei uma terceira, ele publicou. Você se tornou crítico. Um dia eu cheguei e falei assim, eu não sou o crítico do jornal? Me dá permanente. E assim eu coisei. Que história bonita, que interessante. E assim eu me tornei o crítico, e que é uma coisa, é que eu tive paixão por cinema. Meu primeiro sonho era dirigir filmes. E tu não chegou a realizar? Não e ainda cheguei a tem realizar. esse sonho, Loyola? Mas você tem que ter alguma frustração na vida que você diz assim, eu ainda vou. São projetos que ficam lá na frente. O meu eu vou dirigir. Depois eu quis ser roteirista de cinema. E também não fui. E depois eu achei que é mais fácil assim, falei, mas fazer roteiro, levantar dinheiro, pegar uma equipe, comandar uma equipe, dirigir atores, que é a coisa mais chata do mundo é dirigir atores. Depois disso é dirigir revista com modelos. Dirigir vogueanos, não posso nem ouvir falar em modelo de moda. Enfim. Aí eu falei, o que é fácil? Eu sou muito preguiçoso. É escrever. É eu e a máquina. E eu batucava na máquina. E até hoje, por ser preguiçoso, eu escrevo. Aí então foi para a literatura. Fui para a literatura, onde eu me divirto muito. Tem que ser, né? 37 livros. 37 livros. Entre romances, entre contos, entre infantis. Tem um que é infanto-juvenil, não gosto da coisa. Tem uma peça de teatro, tem 2 livros de viagem, a Cuba e a Alemanha, onde eu morei 2 anos. E só.